Olá, estudantes e concurseiros. Vamos à nossa terceira aula de informática. Dando sequência ao nosso estudo, tá, para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, hoje nós vamos tratar de arquivos digitais. Na informática nós possuímos vários arquivos e eles são diferentes entre si. E é interessante que eles seguem um padrão. Então a gente tem que saber identificar. Tem muitas questões que eles pedem justamente isso, a gente saber identificar o tipo de arquivo que é. Tá? Podem ser planilhas, imagens, sons, vídeos, texto. Tem aí uma gama de arquivos que são utilizados para uso na informática no computador. Então tem que ter muita atenção. E às vezes tem vários arquivos que são de vídeo. Eles têm uma terminação diferente, mas todos são de vídeo. E assim vai, a gente vai analisar esse detalhe. Para a gente arrumar os arquivos no computador, a gente dispõe de pastas. Tá? Elas são estruturas que dividem o disco em várias partes, de tamanhos variados, as quais podem armazenar arquivos ou outras pastas ou subpastas. Então eu posso colocar como se fosse um arquivo físico. Eu tenho as minhas pastas, aí eu tenho lá pastas de documentos de fotos, as minhas fotos. Aí eu coloco lá pasta de foto. E eu quero ainda de repente organizar mais. Aí eu vou colocar dentro dessa pasta de fotos, eu posso colocar outras pastas. Por exemplo, ano de 2021. Ou seja, todas as fotos de 2021 eu vou guardar ali dentro. 2020, faço outra. Aí eu entro na pasta de 2021. Carnaval. Então coloco lá as fotos do carnaval. Réveillon, Natal. Então eu posso criar dentro dessas pastas subpastas que vão me organizar melhor ali o que eu estou guardando. Então é assim que a gente utiliza as pastas, é para organizar o nosso trabalho. Então você vai dividir ali o computador, lá no Windows Explorer, que a gente vai falar também mais adiante, a gente coloca ali as pastinhas todas organizadas, para a gente saber, eu quero fotos de 2020, do Natal de 2020, aí eu vou entrando nas pastinhas, foto, 2020, Natal, aí eu entro lá na pastinha do Natal. Tá? E a divisão tem N divisões, é só para dar um exemplo. Tá? O arquivo é a representação dos dados ou informações do computador, os quais ficam dentro das pastas e possuem uma extensão, que identifica o tipo de dado que ele representa. Então tudo, gente, qualquer coisa tem o seu arquivo. Se eu tiver um programa específico lá, de eletrônica, por exemplo, eu vou ter ali um arquivo para esse programa. Todos os programas eles têm os seus arquivos e ele tem uma extensão. Essa extensão geralmente vem ali depois do nome que você dá. Você dá lá, o nome para um arquivo é teste 123. Aí tem um pontinho e tem a extensão. Essa extensão ela é para cada programa. Cada programa tem a sua extensão. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu fiz um pequeno resumo para vocês terem uma ideia. Por exemplo, imagem. Imagem pode ser foto, pode ser gravura, qualquer tipo de imagem. Quais as mais comuns? Nós temos o .jpg, tá? Nós temos o JPEG, que é o JPEG. Temos o PNG, o BPM, o GIF. Então, essas terminações, se vocês observarem, elas vão determinar que é uma imagem. Você pode não saber o que está ali dentro, mas você já sabe que significa uma imagem. Uma planilha de cálculo, que é o Excel, por exemplo. .xls, .xlsx, xlsm, etc. Então, geralmente esses começados com X aqui são planilha. Texto nós temos, que é o Word, geralmente, né? .doc, .docx, docm, tá? Então, alguns exemplos de arquivos de Word, de planilha de texto. Áudio. Áudio é muito comum. Nós temos o MP3, temos o WMA, AAC, o WAV, Wave. Então, nós temos aí várias terminações só para áudio. Vídeo, MP4, AVI,
RMVB, MOV, MOV, MOV. Então isso pode cair, ele pode dar extensões aqui para a gente identificar que tipo de arquivo que é. Ó, arquivos compactadores, a gente sempre utiliza muito, que é para ele diminuir o arquivo para a gente poder enviar por e-mail, por exemplo, enviar pelo WhatsApp. Os mais comuns que a gente tem é o .zip, o RAR e o .7z, tá? Aí são arquivos de compactadores, que são os zips. É que zip é um nome já de um, né? Mas o nome correto seria compactadores. Temos aí arquivos de apresentação, de slide, PPT, que é o PowerPoint, PPTX, PPTM, tá? Executável, .exe. Sempre que você vê um arquivo .exe, é para instalar algum programa. Tá? Ele que executa o programa. Então, quando você baixa um programa lá e vai executar no seu computador, normalmente você vai fazer o link, vai dar 2 cliques aonde? No .exe. Você vai executar aquele arquivo. E instalador, MSL, é um arquivo de instalação do Windows. Tá? Então, aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia do que são os mais comuns, o que podem aparecer aí nos concursos. Aí eu trago aqui, ó, .txt, arquivo de texto. Esse txt é um arquivo mais simples de texto, ele não tem muita formatação, a gente não bota figura, não bota nada. Ele é bem simplesinho, eu uso muito para escrever alguns dados, algumas informações. Por exemplo, eu tenho a pasta de um cliente, aí eu tenho que gerar uma nota fiscal, por exemplo. Aí eu abro um arquivozinho desse TXT e coloco todas as informações ali. Coloco conta, coloco no CNPJ, nome, endereço, todos os dados que eu preciso para fazer uma nota, por exemplo. Tá? Então eu uso esse .txt. HTML. HTML é da internet, é texto de internet. RTF, arquivo do WordPad. .doc.docx, arquivo editor de texto do Word com formatação. Porque o Word ele é bem mais completo, eu posso formatar, posso botar figura, posso mudar as letras, posso fazer muita coisa. Já o TXT não, ele é bem simplesinho, é bem leve, é para anotações pequenas, tá? Bom, é possível alterar vários tipos de arquivo, como um documento, docx, por exemplo, para PDF, como para o editor de texto do LibreOffice, .odt. Tá? Esses LibreOffice, ele é um pacote Office que ele é livre, tá? Então não há necessidade de você pagar. Então tem lugares que, para não pagar o registro do Windows, ele utiliza esse Libre. Aí eu tenho que converter o arquivo de texto do Word para ele. Às vezes há algum problema, às vezes a formatação fica um pouco diferente, o recurso não é exatamente o mesmo, né? Mas existe, tá? Pode ser feito. E eu vou falar do PDF mais adiante, que é o .pdf. Nomenclatura dos arquivos e pastas. Os arquivos e pastas devem ter o nome, o qual é dado no momento da criação, tá? O nome, você pode ter até 255 caracteres. Claro que é um exagero. Deve-se colocar o menor que for possível para identificar. Não é bom você escrever um nome muito grande. Tá? Agora, o que pode ser escrito ali? Letras, números, espaço em branco e símbolos. Agora, você não pode colocar essa barra inclinada para a direita, para a esquerda, maior, menor, asterisco, 2 pontos, não, esses pontos não. Normalmente, quando você coloca alguma pontuação dessa, ele vai acusar erro. Tá? Outro detalhe também é que essa soma de caracteres, porque se eu coloco uma pasta dentro da outra pasta, dentro da outra pasta, dentro da outra pasta, eu vou colocando uma pasta dentro da outra, tá? O nome pode ficar enorme, porque para o computador ele vai entrando numa pasta, numa pasta, numa pasta, numa pasta, até chegar lá no arquivo. Eu tenho um programa, por exemplo, que eu fui abrir, é um programa normal lá de tipo uma planilha, tipo um PowerPoint. Aí eu clicava 2 cliques lá com o botão esquerdo para executar lá, para abrir o programa, e nada, o programa não abria.
E eu falei, caramba, como é que pode? Aí eu ia em outra pasta com outro arquivo igual, ele abria normalmente, mas aqueles ali daquela pasta não abria. Aí o que que eu fiz? Eu lá por algum motivo, eu fui, tirei aquele arquivo, coloquei no desktop, só que ele abriu. Quando eu fui observar, era um nome que estava muito grande. Aquilo estava dentro de uma pasta, que outra pasta, que outra pasta, que outra pasta, e ele não abria, porque o endereço estava muito enorme. Então aí eu tive que diminuir os nomes. Aí quando eu diminuí os nomes dos arquivos, fui diminuindo, ele funcionou. Então só um detalhe que aconteceu comigo, de repente pode acontecer com vocês aí. Por isso tem essas limitações de tamanho. Bibliotecas, criadas para facilitar o gerenciamento de arquivos e pastas. São um local virtual que agregam conteúdo de múltiplos locais em um só. Estão divididos em 4 categorias. Essas pastas, elas vêm já com o Windows Explorer, com o gerenciamento de arquivo. Quando a gente for ver lá na frente, a gente vai abrir, você vai estar lá. Ele tem uma pasta de documentos, uma pasta de imagens, de músicas e vídeos. Isso já é automático, você tem essas pastas. Você tem uma pasta de download também, que você quando faz o download aparece tudo lá. Então essas pastas geralmente já tem no sistema, é uma maneira automática de organizar. Você não precisa seguir, pode deixar vazia. Se você quiser criar suas próprias pastas, suas próprias pastas de imagem, de vídeo, de música, não tem problema. Tá aqui, ó, aqui é o exemplo do print da tela, tá vendo? Ó, bibliotecas, ó, documentos, imagens, música, vídeo. Você não precisa seguir, só se você quiser, mas você pode também criar em outro local e criar outras pastas, tá? Com outros nomes, se você quiser fazer. É porque isso aqui vem no sistema, o sistema já oferece essa opção. Arquivos ocultos são relacionados ao sistema, ficam ocultos ou invisíveis para evitar se danificar o sistema operacional, ocupam espaço no disco. Essas pastas, eles fazem isso para evitar, por acidente, a gente apagar alguma coisa. Tá? Aí às vezes você vê lá um arquivo, acha que aquilo ali não é nada, não foi você que colocou, você apaga, aí depois dá problema no sistema. Tá? Então isso pode acontecer também. Mas normalmente não se mexe nesses arquivos. Formato dos arquivos. Temos softwares para todo tipo de demanda. Então nós temos elaboração de logotipo, criação de propagandas, né, panfletos e banners, edição de foto e vídeo, muito usado para quem coloca vídeo, para quem faz aulas, textos e muitos outros. Então a gente tem muito tipo de software e aí a gente vai também ter muitos formatos de arquivo. Cada programa desse, por exemplo, vamos usar aqui um programa para editar um vídeo. Ele vai ter uma extensão. E esses programas também, eles permitem a gente salvar em outros formatos. Eu posso salvar vídeo em vários formatos de vídeo. Eu posso escolher que tipo de formato que eu quero. É bem interessante também. Depende da aplicação. Aqui vamos analisar os 8 principais formatos de arquivos. Aqueles usados no dia a dia dos softwares mais conhecidos. Tá? Explicando para que serve e quais as diferenças entre eles. Porque o nosso objetivo aqui é fazer um estudo voltado para o concurso. Então, também não vão pegar coisa muito específica que nem tem a ver com a profissão que vocês vão atuar depois. Formato do arquivo diz respeito à forma como o arquivo é armazenado dentro do disco, como que ele é guardado dentro do disco, né? Ele pode ser facilmente identificado no final do nome com o qual você nomeou o arquivo, antecedido por um ponto. É aquilo que eu falei para vocês. Você dá um nome, aí você tem lá .txt. Aquele ponto em diante é a extensão do arquivo. Ali que diz que tipo de arquivo que é. Tá? Por exemplo, aqui, eu tenho aqui, ó, informática PC1 hardware. PPTX, ponto PPTX. Esse ponto PPTX é PowerPoint. Então isso aqui é uma aula que eu fiz, ó, aula de informática da Polícia Civil, aula 1, né, sobre hardware, ou módulo 1, tá? E aqui eu fiz informática, Polícia Civil, módulo 1, software. É que eu quis separar o hardware do software para não ficar um slide muito grande. Então eu separei, mas todos os dois seriam uma aula, ou módulo 1. Uma parte de hardware, outra parte de software, só que eu separei para não ficar tão pesado, uma aula tão extensa. Um arquivo .txt, tá? Esse é aquele arquivo, é uma extensão de arquivo de texto
Mas diferente do ponto .doc ou PDF, ele não admite quase nenhum tipo de formatação no texto, a não ser coisas simples. É a acentuação das palavras, um negrito, né, uma outra, uma coisinha aqui, outra ali e tal. Você não tem quase nada. Ele é um arquivo super leve, super simples para você botar suas observações, tá? Eu utilizo muito para isso, para colocar observação, colocar dados. Por exemplo, num curso aqui eu coloco os links dos vídeos, coisas que você quer fazer uma anotação. É quase como se fosse uma anotação. Esse formato gerado pelo bloco de notas do Windows e pode ser aberto em qualquer tipo de programa, justamente por ter essa simplicidade no tipo de informações que contém. O doc e o docx, tá? O doc é uma versão mais antiga, o docx já é uma versão desse Windows mais novo. É um formato de arquivo de programa de Word da Microsoft. Há muitas possibilidades de formatação do texto, inserção de imagem, número e outros recursos. Ele aí é bem completo. O Word te permite colocar até tabelas, gráficos, imagens, fotos, qualquer coisa. Você faz muita coisa com ele. Então é um arquivo, é muito utilizado, né, para fazer textos. PDF, Portable Document Format, formato de documento portátil. É um formato de arquivo de texto muito usado. O PDF, gente, a ideia dele é você converter em um arquivo comum. Então, por exemplo, você tem um smartphone. Você às vezes não tem o pacote Office, você não tem o Windows, o Excel. Como é que você vai ler aquele arquivo? Então, o que a gente faz? A gente transforma tudo em PDF. Eu posso transformar uma planilha em PDF, um texto em PDF, um Word em PDF. Eu posso pegar a apresentação do PowerPoint e transformar em PDF. E em PDF você lê. Então, além disso, fica muito mais fácil. Você, por exemplo, no seu smartphone, se você tiver o PDF, você lê qualquer arquivo desse, desde que ele tenha sido salvo em PDF, né? Quando eu termino lá meu texto, eu digitei um livro, eu vou converto para PDF, eu salvo ele como PDF. Isso próprio lá, o sistema vai me dar essa opção, salvar como documento PDF. E aí todo mundo pode ler, em qualquer telefone, qualquer computador, e o PDF é gratuito, você não precisa fazer nenhum pagamento de licença. Então isso aqui é legal. Então você pode ter lá e ler. Então o PDF ele tem esse sentido, né? Ele pode ter sido gerado em qualquer software e ser aberto em qualquer plataforma sem ser desconfigurado. Então o PDF você transforma qualquer arquivo que você trabalhou em um documento PDF. E você vê lá e vai observar. O PowerPoint é a mesma coisa. Se eu tiver o arquivo em PPTX lá, eu tenho que ter o PowerPoint para abrir. Mas se eu transformo, salvo ele em PDF, não. Você em casa com o seu smartphone que tenha lá, você vai vendo a apresentação todinha, normal, como se estivesse vendo no PowerPoint. Tá? É o formato mais usado no compartilhamento de documentos via internet. Manuais, notas, recibos, e-books, fichas e tal. E a outra vantagem é que ele não é alterado. Então, quando você transforma, ele não é editável. Bom, não é editável você usando o PDF, mas claro que existe editor de PDF, em que você pode abrir com esse editor e aí alterar, tirar alguma coisa, colocar, tá? Você pode fazer também. Mas aí você precisa abrir ele para utilizar, né? E temos aqui os conversores de PDF. Ó. Aí, como eu falei, eu posso pegar do PDF e converter originalmente de volta. Se ele é um Word, se ele é um texto, se ele é uma imagem, aí ele transforma. Existe aqui alguns desses, ó, PDF Element. Converter PDF em Excel, número, Word, Page, qualquer outro programa. Tá? Alguns são pagos, tá? Alguns são pagos, tem outros que disponibilizam online, você faz isso online, você abre ele, manda o arquivo, ele modifica e te envia. Tá? A plataforma permite diferentes tipos de conversão. Ele pode até converter PDF em imagem, JPG em imagem, passando arquivos como Word, Excel e PPT até o processo contrário. Construir um documento zero para salvar em PDF. Também você pode construir ele em PDF e aí você faz faz a edição e coloca em PDF de novo, né? O programa também conta com bons recursos de edição,
como a possibilidade de inserção ou exclusão de texto e imagem, marcação de áreas importantes, segurança com senha ou assinatura digital para seus documentos. Você pode criar uma senha também e liberar somente com senha, tá? Então não tem problema nenhum. Adobe Acrobat, esse aqui é um tipo também, é um formato PDF, foi criado pela Adobe no ano de 1993, mas só chegou ao grande público em 2008, quando caiu de vez nas graças do usuário por suas características únicas. Tá? Então temos aqui o PDF Converter Pro. Quando desejamos converter PDF em Word, por exemplo, o PDF Convert Pro foi desenvolvido para fazer conversões de arquivo de forma prática e intuitiva. Você quer fazer um movimento ao contrário, né? Foxit, muito popular na internet, disponível tanto para o Windows quanto para Mac. Mac são os computadores da Apple, né? É o sistema operacional da Apple. É um programa bastante leve, recursos de diferentes funções, uso frequente como conversor de PDF para o Word. Nitro Pro é um software bastante completo com as funções básicas de converter imagem em PDF ou PDF em Excel, até recursos mais avançados, como reconhecimento de caracteres em documentos digitalizados para transformá-los em arquivos editáveis. Isso é um detalhe interessante. Quando você escaneia, você pega uma folha, tá? Vamos supor que você pegou aqui pegou uma folha, tá? Tem aqui uma planilha, uma tabela, e você digitaliza. Ele vai digitalizar aquilo ali como uma imagem, mesmo que você vai digitalizar para colocar em PDF. Ele não vai reconhecer isso aqui como letra, ele vai reconhecer como uma imagem inteira. Tá? Essa questão de ele reconhecer as letras e transformar isso em texto é bem interessante. Se eu pegar uma folha de papel escrita e digitalizar, eu não tenho, ele não veio de um Word, ele veio de uma imagem. Entendeu? Então isso é interessante. Às vezes eu tenho lá um texto que eu não tenho ele em Word, eu digitalizei de uma folha de papel. Então ele vai reconhecer aquele texto e me dar em Word, ou me dar ali para editar em PDF mesmo. Então isso é bem interessante, que ele digitaliza como uma imagem, mas ele consegue tirar as letras, os textos e converter para eu poder editar as palavras. Tá? Isso é um diferencial interessante. Pode ser que você precise, né? Vamos lá. PPT ou PPTX. Isso aqui a extensão corresponde a arquivos gerados e editados no PowerPoint, que é para fazer as apresentações, inclusive essa que eu estou fazendo com vocês aqui. Famoso programa de apresentação de slides, como ele é possível formas e texto em animação em slides. É o que eu utilizo aqui. Você pode colocar várias coisas, entendeu? É bem legal. Existe também o PPS, ó, porque veja bem, o PPS é gerado no mesmo software. A diferença entre os dois é que o primeiro formato é editável e o segundo é a apresentação pronta. Então, por exemplo, é igual o PDF. Eu com esse PPS eu não consigo editar. Eu tenho ele só para apresentação. Eu não consigo abrir e mexer em algum texto. É como se fosse um PDF. Só que o PPS é um formato fixo, ele transforma a apresentação sem ser editável pelo PowerPoint. Tá? JPEG. JPEG é um dos formatos mais comuns de imagem e é conhecido por sua capacidade de compactação. O arquivo pequeno ocupa pouco espaço, porque imagem é um problema. A imagem, eu posso precisar de imagens com pouca resolução, pequenas. Por exemplo, foto 3x4, eu quero colocar, por exemplo, uma logo numa página de internet, eu quero fazer um favicon, que é aquele símbolozinho que fica lá no canto lá da sua página. Quando você abre a página de alguém, não fica um logotipo da pessoa ali naquela aba. Aquilo é o favicon. Então eu preciso de arquivos levinhos, eu posso já usar o JPEG. E tem imagens que são muito grandes, aí elas já têm um outro formato para ter uma resolução maior. A desvantagem é que pode haver uma perda significativa de cores e resolução por uma imagem muito sofisticada. Portanto, arquivos desse tipo não são indicados para impressão em grandes escalas, já que podem prejudicar a visibilidade e qualidade geral da imagem. Então, quando eu vou fazer um arquivo com um banner, por exemplo, uma placa grande, eu não vou usar JPEG para fazer isso. Ela não vai me dar a definição que eu preciso. PNG.
é um arquivo de imagem também, mas possui a transparência, imagem ou símbolo gráfico como um fundo transparente. Ele também suporta milhões de cores, coisa que o JPEG não faz. O PNG é interessante, porque às vezes você quer aquela logo que aparece só ela não tem fundo. É só a imagem com fundo transparente. A gente bota muito para logo. No YouTube tem aquele símbolozinho que fica ali. Ele tem um fundo transparente, ele é PNG. Criação de logotipos para serem aplicados por cima de diversas outras mídias. O fundo será a superfície ou imagem onde ele está sendo aplicado, às vezes você quer que faça isso. A compressão dele não causa perda de qualidade, como no caso anterior, então a qualidade dele é muito melhor. Tá? EPS. Já o arquivo EPS é usado para trabalho feito com vetores. Imagens vetorizadas permitem uma edição e ajuste mais finos e complexos, sem acarretar a perda de qualidade do vetor em questão. Aqui já é para trabalhos gráficos de alta resolução, de tamanho muito grande, você precisa trabalhar com arquivos EPS. A grande vantagem de trabalhar com vetores é justamente essa, é possível redimensionar seu design para qualquer tamanho sem perder a resolução. Porque se você baixar um arquivo de imagem na internet, por exemplo, uma resolução baixa, vamos botar 350 por 350 pixels. Se eu pego assim, vou aumentar essa imagem, vou colocar 2000 pixels. Quando você aumenta, fica todo quadriculado. Ele fica horrível, você perde até a definição. Então a qualidade da imagem é perdida. Esses vetorizados, não. Eu posso pegar uma imagem pequenininha, aumentar ela bastante, posso diminuir e não perco a qualidade da imagem. PSD, CDR e AI. O PSD, CDR e AI nada mais são do que formatos de arquivos editáveis. Aí, por exemplo, PSD é do Photoshop, que é para você trabalhar com imagens, né? O CorelDRAW também é o CDR, para você trabalhar com imagens, e o Illustrator, que é esse aqui, ó, aí, respectivamente, sendo o Photoshop e o Illustrator da Adobe, enquanto que o CorelDRAW é da Corel Corporations, tá? São muito usados esses aí, o Corel e o Photoshop são bastante usados, tá? Um arquivo editável é aquele no qual você pode voltar e reestruturar as informações conforme a sua necessidade ou vontade. Então, editar é isso, que você pode mexer nele, você pode alterar, colocar, tirar alguma coisa, mexer nele, tamanho, dimensão, o que for, texto, cálculo, planilha, apresentação. Então, aqui mais uma vez alguns resumos. Compactador, ó, .rar, .zip, .7z, 7z, .tar. Vídeos, WMV, AVI, MP4, MKV, RMVB, MOV, FLV. Então veja que tem vários tipos de terminações. Isso aqui depois você faz uma tabelinha de resumo, só para gravar assim naqueles últimos instantes, para você, se cair uma questão dessa de arquivo, você já sabe identificar. Geralmente ele vai fazer isso, para você identificar o que é, se é imagem, é vídeo. Ó, então põe um vídeo, ó, WMV, AVI, MP4, MKV, RMVB, MOV e FLV. Você vai gravar, né? Não tem muito outra opção. Imagem, JPEG, TIFF, GIF, BM, SVG, PNG, DWG, RAW. São alguns arquivos aí que eu fiz um resumo e que eu peguei de outros concursos. Bom, agora vamos passar para as atividades de questões. Aí eu fiz um resumo antes, justamente para vocês. Bom, agora, gente, vamos aproveitar e vamos resolver questões. Eu peguei aqui uma tabela com um exemplo do que eu achei em outros concursos. Então vamos aí partir para a análise das questões. São extensões de arquivo de vídeo. MOV, MSI. Aí aqui vídeo é o seguinte, ó, MOV é vídeo, MSI não é. Ó, WMV, esse aqui é do Windows Media Player. E o AVI é vídeo, então a letra B. Aqui o MP3 é áudio. O MSI é arquivo de instalação, então não é. Tá?
Aqui PDF não é. Então aqui as questões aqui ficam inválidas. O MSI, que é a instalação, ela já mata a A e a B, a A e a D. O MP3 já elimina C. E o PDF elimina E, porque PDF não tem nada a ver com vídeo. Então, letra B. Tá, aqui, ó, um resuminho. Ó. Move, WMV, AVI, MPG, vídeo. MSI, instalação do Windows, MP3 é áudio. E PDF é PDF mesmo. Aqui, gente, eu peguei e fiz um... Eu achei interessante comentar sobre o que cai na maioria das provas do concurso. O FGV é a banca escolhida para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro 2021. Então, o que acontece aqui? Ó? 2% das questões das provas foi pedido extensão de arquivo, que é esse capítulo que a gente está, essa aula que a gente está falando hoje. 15% sistema operacional e software. Eu já comentei alguns, ainda vou falar do Windows, porque aqui só cai o Windows, não cai Linux. Então, sistema operacional e software que a gente vai falar. 23% é editor de texto, mas claro, editor de texto é o principal. Né? Que é o trabalho policial, quando você vai precisar usar o texto para fazer ocorrência, para digitar documento, ofício, memorando, cara, isso aqui é o principal mesmo. Planilha 15%, pode ter casos que você utiliza planilha para fazer algumas coisas, são interessantes, contas, fórmulas e tal. 4% são navegadores, que são os navegadores de internet, os browsers, tá? É o Mozilla, é o Edge, é o Google Chrome e tal. Teclas de atalho, 4%. Editores de apresentação, que é o PowerPoint. Correio eletrônico são os e-mails, ó, 5%. 3% segurança da informação. 7% internet. 11% hardware, que a gente já falou da aula de hardware. Ó. Provavelmente aqui uma questãozinha de hardware sempre cai, tá? Dificilmente não cai. 2% de rede e 5% do Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivo. A gente vai ver mais adiante. Coloquei isso aqui só como uma informação complementar, para vocês terem uma ideia dos assuntos, a chance que tem de cair. De 10 questões aí, vocês vão observar que o que pode ter mais aí a ser explorado na prova. Vamos lá. A gravação de vídeos digitais gera, em boa parte das vezes, arquivos com tamanho aumentado, o que é um desafio para sua transmissão ou armazenamento em disco, arquivo muito grande. Para contornar esse problema, existem formas de compactação, compactação e descompactação de vídeo chamados codecs. Um codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo como forma de reduzir seu tamanho, com a menor perda possível. Existem diversos tipos de codecs com características variadas. Um dos tipos de codec de vídeo é... Bom, gente, aqui ele vai tentar diminuir o vídeo. Diminuir o vídeo para você não perder. Como eu faço com a imagem também. Mas aqui ele quer vídeo. Ó. Eu sei o seguinte... Essa questão eu poderia deduzir pela lógica. Ó, MP3 é áudio, então eu já sei que a B não é. Tá? BPM, ele é um arquivo de imagem. Tá? E o JPEG também, a gente já viu. Então a B, a D e a E não são vídeos. Então eu teria o MPEG e teria esse Unicode. Bom, aqui o Unicode não é... mas eu ficaria na dúvida, mas você já pode ver mais ou menos que o MPEG já tem mais a ver com vídeo. E ele é um arquivo de vídeo. Tá? Aqui é código único, não é arquivo de vídeo. Então a única resposta correta seria a letra C. Bom, olha só, gente. Eu já coloco aqui, porque o meu objetivo é que o vídeo não fique tão extenso. Cada aula dessa é cerca de 50 minutos a 1 hora. Então, o que acontece? Eu aqui já coloco a resposta, analiso rapidamente. Tá? Claro que depois eu vou fazer um vídeo final só de correção de provas. Aí, nesse vídeo final, eu vou fazer com a ideia de que vocês vão dar uma pausa, vão tentar responder e depois vocês vão verificar o resultado, tá? Esse aqui, para mim, nesse momento, não é interessante isso. Eu quero analisar o máximo de questões aqui, de cada aula,
Mas é como um complemento da aula. Esse é o meu objetivo. Depois, no final, na última aula, eu vou juntar lá 40 questões, 50 questões e só vou analisar questões. Aí eu vou colocar a questão, vou dar um tempo, depois eu vou marcar a questão e assim a gente vai trabalhando, tá bom? A integração de dados de fontes distintas, cada qual com seu formato, é uma importante atividade em processos de tomada de decisão. Qual a situação associa corretamente um tipo de arquivo à sua extensão? Arquivo de imagem, extensão WAV. O WAV é vídeo, então não é. Arquivo de texto, extensão RTF. Esse aqui é uma extensão específica, mas é uma extensão de texto. Bom, mas vamos dizer que eu não conhecesse esse RTF, não é tão comum, não sei, vou deixar essa em dúvida, mas eu já sei que a A não é, porque o WAV é vídeo, então já posso riscar a letra A. Arquivo de marcação, extensão .exe. Exe é executável, é para executar o programa. Então eu já sei que esse aqui também não é, eu posso riscar. Extensão XLS, esse X aqui já lembra do Excel. Então também não é um arquivo de lote, ele é uma planilha. E o JPEG, ele é imagem, então ele não é áudio. Aqui, por eliminação, eu nem precisava saber o que é RTF. Eu sei que o WAV é vídeo, não é imagem. Eu sei que exe é execução, não é marcação. XLS é planilha, não é arquivo em lote. JPEG, ele não é áudio, ele é vídeo. Então só me sobrou a letra B mesmo. Até por eliminação a gente poderia acertar. Vamos lá, para essa aqui. Assinale a alternativa que apresenta apenas extensões de arquivo de vídeo. Então vamos tentar eliminar, tá? Vamos tentar eliminar aqui o que é vídeo, tá? O que não é vídeo. Bom, aqui nós temos aqui nós temos AVI é vídeo, tá? Eu até fiz um pequeno lembrete aqui, depois vocês podem fazer um resumo. AVI é vídeo. Esse VOB aqui é vídeo, a gente tem isso aqui até quando tinha aqueles CDs de música e tal, você tinha ele. WMV, JPEG 4, ó. Esse JPEG aqui é a imagem, JPG. Então aqui no caso ele não é. A letra B eu tenho PPTX, que é a apresentação, eu já posso dizer que não é esse PPTX, mesmo que eu não conhecesse as outras, tá? Aqui MP4, AVI, WMV, Move. Aqui é a resposta certa, que todas são vídeo. Tá? Aqui esse ponto VIG aqui não é vídeo. Tá? Então, a minha questão, letra C. Algumas você faz vídeo. A questão é gravar. Tá? Juntar esses resuminhos aqui e fazer as tabelas de arquivos. Tá? As extensões de vídeo, de imagem e tal, para você gravar na hora da prova, um pouquinho antes da prova, você já grava isso e leva. As extensões 7Z e TAR são arquivos o quê? Isso aqui é igual o zip, igual o RAR, é compactadores. Áudio é MP3, não é? Imagem vetorial não é o EPS, vídeo, texto não é. Doc, vídeo são aqueles que a gente estudou. Então, esses aqui são para compactar arquivos. Bom, gente, eu agradeço aí a quem ficou até o final. Não esqueçam que eu vou continuar a gravação. A minha intenção é todo domingo colocar uma aula, até finalizar, um total em torno de 8 ou 9 aulas. Tá? Porque vocês vão estudando com o tempo também, vocês vão estudando à medida que vai passando a semana, fazendo seus estudos, seus resumos. No final eu vou pegar, eu já tenho preparado em torno de umas 40 questões. E eu vou então fazer depois uma aula só resolvendo questões, tá? Que aí fica mais próximo do final do concurso. A prova é só em fevereiro, então aí dá tempo da gente fazer um estudo. Vocês também têm outras coisas para estudar, o objetivo então é finalizar depois, tá bom? Até a próxima, gente. Obrigado, bons estudos, hein?